As pirâmides de Gizé têm desafiado e inspirado a humanidade por séculos. Estão ali imponentes, enigmáticas, como gigantes de pedra nas areias quentes do Egito, guardiãs de segredos antigos. Vocês já se perguntaram o que realmente significam essas estruturas? É muito comum associar as pirâmides unicamente a túmulos gigantescos ou feitos incríveis de engenharia. No entanto, por trás dessas suposições há um oceano de sabedoria esotérica e espiritual. A construção das pirâmides desafia até hoje nossa compreensão plena sobre suas técnicas, mas há uma questão ainda mais profunda. Qual era o real propósito das pirâmides para as civilizações antigas? É disso que vamos falar hoje. Nós vamos explorar as teorias e os significados ocultos dessas estruturas imponentes e como elas podem se relacionar com o despertar espiritual. Para entendermos a importância espiritual das pirâmides, precisamos mergulhar na cultura e no esoterismo do Antigo Egito. Os egípcios não eram apenas mestres em matemática e engenharia, eram profundos conhecedores dos mistérios do espírito, da alma e do universo. As pirâmides de Gizé não foram construídas apenas para abrigar corpos, mas também para facilitar a jornada da alma para a eternidade. Ao contrário do que muitos pensam, as pirâmides não são estruturas simples. Elas contêm mensagens codificadas e desenhos geométricos que se conectam a conhecimentos cósmicos. Por exemplo, vocês sabiam que a disposição das pirâmides de Gizé replica o alinhamento da constelação de Órion? Essa constelação era associada ao deus Osíris, o deus da vida após a morte e da ressurreição. Coincidência? Dificilmente. Os antigos egípcios acreditavam que a vida e a morte estavam interligadas de forma cósmica, e assim construíam suas estruturas para refletir essa conexão. O alinhamento das pirâmides com Órion não é meramente arquitetônico, é espiritual. Falar sobre isso nos leva a compreender que os egípcios enxergavam a ascensão da alma como algo que precisava ser guiado. Eles acreditavam que, com a ajuda das pirâmides, poderiam alcançar a morte perfeita, um estado de purificação e preparação para a vida após a morte. As pirâmides, portanto, funcionariam como ferramentas de transição, catalisadores de uma jornada espiritual. Outra característica fascinante é o uso da geometria sagrada. As pirâmides não apenas utilizam ângulos precisos e dimensões específicas, elas incorporam princípios de matemática que possuem significados esotéricos. A proporção áurea, por exemplo, está presente em diversos aspectos das pirâmides. Esta proporção é encontrada em muitos fenômenos naturais e é considerada a linguagem do universo. Os antigos egípcios, então, estavam sintonizados com essas leis universais e as utilizavam em suas construções. Vocês podem estar se perguntando, mas como isso se relaciona com o despertar espiritual? Bem, a geometria sagrada nos lembra que há uma ordem maior no universo, e ao compreendê-la, podemos alinhar nossos próprios espíritos com essa harmonia. Quando meditamos ou contemplamos estruturas como as pirâmides de Gizé, estamos, na verdade, nos conectando com essa sabedoria ancestral. Outro ponto importante é a presença de câmaras e passagens secretas dentro das pirâmides. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, possui duas câmaras principais, a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. Mas existem também muitos túneis e câmaras menores que podem ter servido a múltiplos propósitos, incluindo rituais espirituais. Imaginem quanta energia espiritual poderia ser concentrada em tais lugares. Para os egípcios, cruzar esses espaços representava uma jornada simbólica de iluminação, uma busca pelo divino. Além disso, devemos considerar o impacto que as pirâmides têm sobre a consciência coletiva. Eles estão ali há mais de 4.000 anos, e a humanidade continua fascinada por elas. Ao estudarmos e refletirmos sobre essas construções, estamos não só conectando-nos com o passado, mas também ressoando com as suas frequências espirituais. É quase como se as pirâmides atuassem como antenas cósmicas, captando e transmitindo energia espiritual para todos que se abrem ao seu mistério. Tudo que tem a ver com as pirâmides de Gizé é profundamente simbólico. Até mesmo as pedras gigantes e o modo como foram colocadas têm significado. Muitos estudiosos acreditam que as pedras têm propriedades vibracionais específicas e eram posicionadas de forma a criar uma ressonância energética. Numa comparação simplista, pensem em como a música pode mudar nosso estado de espírito. Agora, imaginem essas pedras vibrando numa frequência que poderia alterar estados de consciência. Há relatos e teorias ainda mais intrigantes sobre as pirâmides. Por exemplo,
Alguns apontam que elas poderiam ter sido usadas como geradores de energia. Nikola Tesla, um dos maiores engenheiros elétricos da modernidade, ficou fascinado pelas pirâmides e fez várias pesquisas tentando compreender como poderiam ter sido usadas para coletar e transformar energia eletromagnética. Embora isso permaneça uma teoria, não é de se descartar que as pirâmides poderiam ter sido centros de energia espiritual e física. Ao explorarmos a espiritualidade das pirâmides, podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre o cosmos. Elas nos convidam a pensar sobre nossa própria jornada espiritual e como podemos nos alinhar com as forças maiores do universo. Devemos nos perguntar como podemos utilizar esse conhecimento antigo para nos ajudar em nossa busca pela iluminação e pela verdade. Outro ponto a se considerar é o papel do faraó na simbologia das pirâmides. O faraó era visto como um intermediário entre os deuses e os homens, um líder espiritual tanto quanto temporal. A morte do faraó e a sua caminhada pela eternidade eram extremamente importantes para o povo egípcio. Construir pirâmides grandiosas era uma maneira de assegurar que o faraó alcançasse os deuses e mantivesse a ordem cósmica. Vejam então que as pirâmides são também monumentos de fé e devoção. A construção dessas estruturas impressionantes envolvia o esforço colaborativo de milhares de pessoas. Esse trabalho coletivo, movido por uma visão comum e um propósito espiritual, é algo que modernamente podemos resgatar. Vivemos tempos de individualismo, onde muitas vezes esquecemos o poder do coletivo. As pirâmides nos lembram do que é possível quando a humanidade se une por uma causa maior. Também é fundamental considerarmos o papel das estrelas e do calendário egípcio nos significados espirituais das pirâmides. Os egípcios tinham um calendário complexo, alinhado aos ciclos naturais e aos movimentos estelares. A estrela Sírio, por exemplo, era de grande importância e seu aparecimento anual marcava a inundação do Nilo. Esse evento era visto como um renascimento da Terra e da vida. Conectar as pirâmides a fenômenos astronômicos era uma maneira de ancorar quem as construía e utilizava num ciclo eterno de morte e renascimento. Hoje, estudamos esses alinhamentos estelares e ficamos maravilhados com a precisão dos antigos egípcios. Mais importante ainda, podemos nos inspirar a observar os ciclos naturais em nossas próprias vidas. A cada fim surge um novo começo. E assim como as pirâmides foram construídas para durar, nossos esforços espirituais também têm um impacto duradouro. Permitam-me agora levar vocês a uma reflexão pessoal. Já pensaram em como podem construir suas próprias pirâmides espirituais? Não estamos falando aqui de monumentos de pedra, mas de estruturas invisíveis de conhecimento, sabedoria e iluminação. As pirâmides nos mostram que o esforço dedicado à busca da verdade e da iluminação é recompensado, talvez não de imediato, mas de forma atemporal. Há também uma lição crucial sobre a simplicidade que podemos aprender com essas grandiosas estruturas. Apesar de sua complexidade técnica, do ponto de vista visual, as pirâmides são formas simples, triângulos sólidos que se erguem do chão e apontam ao céu. Essa simplicidade em sua forma física pode ser vista como um lembrete poderoso de que, mesmo em nossa busca espiritual, muitas vezes as respostas estão nas verdades básicas e essenciais. Para aqueles de vocês que são atraídos pela meditação e pela prática espiritual, tentar visualizar-se dentro de uma pirâmide em meditação pode ser uma experiência transformadora. Imaginem o silêncio absoluto, a energia vibracional das pedras ao seu redor e um feixe de luz que desce do céu diretamente para a câmara onde vocês estão. Tal meditação pode ajudar a sincronizar suas energias com as harmonias do universo, assim como os antigos egípcios pretendiam. Finalmente, vamos falar dos textos e inscrições encontradas nas pirâmides. As paredes estão cobertas de hieróglifos, que narram não só a vida dos faraós, mas também instruções espirituais e cânticos de diversos rituais. Esses textos antigos são mapas espirituais, orientando a alma através da vida após a morte e da união com o divino. Estudar esses textos é como tentar entender os algoritmos escondidos do universo. Se formos além da superfície e realmente mergulharmos no estudo das inscrições, veremos que essas mensagens antigas contêm chaves para a compreensão da vida e da espiritualidade. Elas nos falam de amor, dever, justiça e da eternidade da alma. São lembretes poderosos de que nossa vida também é uma jornada, uma que podemos enriquecer com aprendizado e prática espiritual.
No fim, amigos, as pirâmides de Gizé são muito mais do que pedras empilhadas de forma engenhosa. Elas são monumentos vivos, pulsando com segredos e sabedoria ancestral. Ao estudá-las, refletimos sobre a condição humana e nossa sede incessante de conexão com o cosmos e o divino. Elas nos lembram que somos parte de algo muito maior, algo que transcende tempo e espaço. Deixo vocês com uma pergunta: como podemos, na nossa vida diária, aplicar os ensinamentos ocultos das pirâmides para alcançar nosso próprio despertar espiritual? Pensem sobre isso, meditem e se permitam ser guiados pelos antigos mestres que há milênios já conheciam os segredos que começamos a redescobrir agora. Obrigado por estarem comigo nesta jornada fascinante e profunda. Cada um de vocês é uma parte vital dessa busca por conhecimento e iluminação. Até a próxima!